Boa tarde, senhoras e senhores, guerreiros, avante. Bom, estamos caminhando já para a parte da tarde, o último dia do terceiro Seminário de Economia da Cultura e a 10ª Semana da Cultura Popular. E agora, nesse bloco da tarde, nós teremos aí uma palestra e mais adiante um encontro com o prefeito Gilmar Machado, secretário estadual de Cultura, que está a caminho, e também o olhar das entidades, conduzido também pelo nosso querido César Honório. Obrigada pela presença de todos, destacando, claro, a presença do excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Machado, agradecendo a sua presença de antemão. E nós vamos agora passar a palavra para o senhor Marcelo Straviz. O tema da palestra dele é para além dos muros dos incentivos fiscais. Convidamos para falar sobre esse tema ele, Marcelo Straviz, por favor. Ele é escritor, empreendedor, palestrante, ativista, fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR, e da Associação de Ex-Alunos do Colégio Miguel de Cervantes, conselheiro do Greenpeace, do Instituto Filantropia, do Cidade Democrática e do Engajamundo, autor dos livros Captação de Diferentes Recursos para Organizações da Sociedade Civil e Um Dia de Captador. Acaba de lançar o livro Pause, sobre as suas experiências com períodos sabáticos. É empreendedor cívico da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. É presidente do Instituto Doar, que atua em prol da cultura de doação no Brasil, através do Dia de Doar e da iniciativa certificadora de ONGs. Com vocês, o senhor Marcelo Straviz. Boa tarde. Eu já nem lembrava que eu era tudo isso, eu fiquei impressionado com a pesquisa que eles fizeram. Tem as coisas que eu não lembrava mais, estudar, falar com eles lá, falar, estou vivo ainda. Bom, é um prazer estar aqui, é uma honra o convite. Eu não vou explicar mais nada sobre mim, acho que vou falar também um pouco. Eu vou só contar uma coisa contextualizada em relação a esse meu engajamento com a cultura, com o terceiro setor, com as ONGs. Como é que ele se deu? Uma historinha muito rápida para contar para vocês, que eu acho que ela vai ser útil, inclusive, para explicar o que a gente vai conversar aqui hoje. Basicamente, eu venho da iniciativa privada, trabalhei em multinacionais, quando recém-formado, enfim. Cheguei a gerente de marketing de uma multinacional em São Paulo, aqui em São Paulo, no Rio, que chama Accenture. E, num belo momento, eu achava que eu queria na verdade, sair daquele modelo. E o primeiro lugar onde eu decidi, justamente o que eu queria fazer, era trabalhar com cultura. Eu tinha isso claro, mas não sabia por onde nem como. Tinha uma certa experiência do lado de cá do balcão, ou seja, já tínhamos sido patrocinadores de algumas ações, e as leis de incentivo tinham acabado de sair. Isso é 95, 96, mais ou menos, faz já um tempinho, E o que eu percebi é que eu poderia, então, justamente, a partir do momento que eu estava ajudando organizações e artistas a serem financiados, que eu poderia fazer esse outro lado, ou seja, desenvolver projetos culturais e buscar patrocínios. Sem falsa modéstia, eu posso dizer que a gente foi muito bem. E eu acho que um dos fatores que fez com que a gente fosse muito bem é que eu e os meus sócios, a gente montou uma estrutura, tivemos uma produtora de documentários, a gente tinha uma produtora cultural. Eu acho que um dos lados que a gente foi muito bem não era por nossa capacidade, mas sim o timing, era um momento muito oportuno. As leis tinham acabado de ser criadas, era uma grande confusão para todo mundo como é que aquilo funcionava. Então, alô? Agora? Enquanto os artistas, então, estavam justamente tentando entender, buscando como proceder em relação a isso, a gente tinha uma clareza do como funcionava a lei, tinha um entendimento forte, e inclusive sabia que não era no marketing que a gente deveria ir. Como eu disse, eu era da área de marketing. A gente percebia que naquele momento, naquelas circunstâncias, não é que é assim hoje, mas lá fazia todo sentido, o melhor lugar para a gente ir nas empresas era conversar com os departamentos financeiros e contábeis. Eles tinham um entendimento, antes de mais nada, do procedimento do incentivo, o que significava o incentivo. Então, para eles, tanto faz se aquilo era cultura ou papel e celulose, ou pesca, ou informática, eles já tinham experiências de outros incentivos fiscais aí.
Então, acho que isso foi um fator que ajudou muito para nós, temos um sucesso muito grande num prazo muito curto. A gente captou uns 6 milhões de dólares em menos de 4 meses, com vários projetos de documentários, isso incluindo mandar para Brasília, aprovar o projeto, apresentar para as empresas e captar. Eu lembro trabalhando no dia 30 de dezembro, na fila do banco, depositando cheque, né? Isso foi em 97. Então acho que teve esse lado. Teve um outro lado também, que aí sim eu considero, em função dessa experiência, da minha experiência com marketing, de também poder entender como é que esse processo se dá em relação vamos dizer assim, a psicologia da decisão, da tomada de decisão. E acho que isso sim, enfim, fomos aprofundando e trabalhando bem para como, então, além dos aspectos fiscais propriamente ditos, como é que a gente podia trabalhar com decisores, o que eu chamo de assinar, os que têm o poder de caneta, né, o poder de assinar o cheque no lugar, como é que a gente tem realmente processos de decisão que são tomados aí, e tudo muito intuitivamente naquela época, mas que efetivamente faziam com que a gente tinha grandes parceiros e bons parceiros que não eram só para aquele primeiro ano, eram executivos e empresários que continuaram conosco na sequência. Bom, resumindo muito a história, já falei que eu falei curta, mas imagina, estou nos primeiros 4 meses, eu vou prometer bem rápido agora para os momentos atuais. Na sequência, eu me desiludi um pouco com a própria área cultural, com o que estava acontecendo, rapidamente. Isso é incrível, né? Como a gente brasileiro é muito rápido em conseguir fazer mecanismos de corrupção. Rapidamente se encontraram jeitos, né, de caixa 2, corrupção, mecanismos e tal, recompras. Foi uma época que eu realmente fui me desiludindo muito rapidamente com tudo isso. Fiquei numa espécie de crise, o que eu queria fazer da vida. Minha filha tinha acabado de nascer naquela época, então mais ainda me dava crise. Eu falei, o que eu estou fazendo, né? Como é que eu estou começando a me mexer nesses moldes, nesses modelos? E foi quando eu resolvi fazer um dos sabáticos, eles falaram aí do livro. Fiz para eu pensar na vida, curtir minha filha, passear com ela no meio da tarde, isso é um luxo, né? E nesse repensar que eu decidi que eu queria efetivamente já trabalhar no terceiro setor, inicialmente voluntariamente. Eu tinha ganhado bastante dinheiro com essa questão da cultura, como eu falei, e tive tempo suficiente para, né, digerir tudo isso e focar no terceiro setor, em ONGs, ajudando organizações a criarem seus departamentos. Uma coisa bem importante que eu queria destacar, ou seja, não é que eu passei a captar para ONGs. Ao contrário, por essa relação que eu aprendi nesses 2, 3 anos com cultura, eu via que os artistas eles eram muito reféns desse mecanismo da captação. E eu vi, então, que se a gente repetisse esse modelo para as ONGs, elas ficariam reféns também, já estavam várias delas reféns desse modelo. E eu achava que o melhor a fazer, era o que acontecia também em outros países, era fortalecer ou criar, em muitos casos, um departamento de captação. Não é uma invencionice nossa, minha. Era uma coisa que em outros países é assim, né? As ONGs em outros países têm a sua área, efetivamente, de captação. Então, aí que eu digo, fazendo um salto quântico ainda daqueles de quase 20 anos atrás para agora, eu posso dizer com tranquilidade, não é porque eu estou aqui, mas que eu fiz as pazes com a cultura. Ou seja, eu tive um período que eu estava em crise, todo cara que lida com cultura é corrupto. Eu tive um período que foi muito difícil para mim. De novo, eu falo umas coisas pesadas, eles desligam, tem alguma coisa aqui do microfone. Tem alguém com off on aqui. Então, ou seja, acho que foi um período realmente que durante alguns anos eu não queria muito saber, eu convivi. Será que esse vai? Esse não explode? Acho que esse vai perigoso. Então, acho que de fato, eu digo que eu fiz as pazes porque muitos grupos de cultura, muitos artistas, mas principalmente grupos, né, instituições culturais, passaram a procurar esse movimento que a gente desenvolveu e lançou já faz institucionalmente 15 anos, que é a BCR. Eu sou um dos fundadores da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Ela é prioritariamente vinculada ao terceiro setor, mas não só, ou seja, já existe um grupo forte que lida com cultura que faz parte da BCR. E a BCR ela foi criada especificamente para se lidar, primeiro, com um código de ética, ou seja, com um código de conduta. Com cada associado ele se comprometia a seguir um código que está lá no site, vocês podem buscar, acessar, ele diz claramente o como deve se proceder, deve se fazer. Então eu viro sócio e me sigo aquela Constituição, vamos chamar assim, né? Assino embaixo daquela Constituição, aquele código. Então, ou seja, a gente passou a perceber que o fortalecimento dessa associação, né? Esse meu primeiro livro lançado foi também da mesma época, em 2000. O outro que eu escrevi, o segundo sobre captação, já mais recente, tem uns 3, 4 anos, mas aquele então também foi lançado nesse período. Ou seja, começava a se falar muito sobre o terceiro setor, sobre ONGs, e existia um momento onde já existia efetivamente um movimento de captadores de recursos
na cultura, naturalmente, inclusive, fazia parte da própria lei, né, ou seja, do próprio modelo de planilha, né, o cálculo de fazer, quanto custa, isso era uma coisa que estava muito clara, e a gente queria simplesmente criar um segmento focado em ONGs para separar esse modelo, porque a gente não achava que isso não era sustentável, esse modelo. Né? Eu estou falando tudo isso porque esse é o tema do que eu vou falar com vocês. Cheguei finalmente eu vou falar com vocês, então. Que é essa ideia, né, de como é que então, o que a gente fala para as ONGs, o que a gente conversa com as ONGs, como é que elas de fato trabalham essa dinâmica, essa estratégia de captação, e porque hoje esse modelo ele é mais sustentável do que o modelo de financiamento da cultura, dos produtores e dos artistas culturais, que ele tem lá as suas vantagens, tem seus segmentos e suas fontes, mas ele está sendo feito muitas vezes de um modelo insustentável, né? Não é criticando nenhuma lei, nenhum processo de incentivo, mas dizendo que ele não é suficiente para o financiamento do artista, né? Seguindo então esse patamar, né? Olhando o ONG e olhando o artista, né? Como que a gente então pode desenvolver, e essa é a proposta da nossa conversa, da nossa discussão, como a gente pode desenvolver algum tipo de financiamento que vá além dos incentivos fiscais, né? É o título, inclusive, né, da nossa conversa, esse ir além, né? E por que isso? Bom, vou voltar rapidamente a 20 anos atrás também para comentar uma história que aconteceu comigo, real, quando eu estava com essa equipe de produção cultural, que eu conto muito nas minhas aulas, que hoje são completamente dirigidas ao chamado terceiro setor, né? Um amigo meu de infância, a gente estudou junto, e na época tinha um grupo de circo lá em São Paulo, era um grupo que estava começando, né? Ele é um grupo parecido com esse Cirque du Soleil, ou seja, que não tem animais, são questões mais contemporâneas, tem dança, enfim. Só que acontecia, eles eram 6 jovens adultos, né, que bancavam do bolso um aluguel de um galpão, que ele, imagine que ele era menor que esse espaço, ele tinha um pé direito altíssimo, menor esse espaço, não podia fazer nada, de trapézio, por exemplo, ele batia na parede se fosse estranho trapézio, então não era o lugar ideal para isso, mas era o que podiam bancar entre 6, bancavam literalmente do bolso. E ele veio me procurar, depois de anos que a gente não se via, para que eu auxiliasse ele a montar o projeto na lei de incentivo, ajudá-lo a captar. E eu falei, Marco, eu posso fazer isso, claro que eu posso, em nome da nossa amizade, vou fazer, te ajudo, mas eu vou fazer mais, eu preciso fazer mais. Porque senão eu só vou fazer com você você vai ter 4 ou 5 meses bons, né, para outros 8 meses ruins no ano, né? Você vai ter 4 meses onde de fato você vai ter dinheiro para esse teu projeto cultural, essa peça que você quer fazer. Mas você vai ter 8 meses onde você não vai ter mais dinheiro, porque esse dinheiro vai ter acabado, o projeto vai ter terminado, você vai estar focado em prestar contas e tal. Então a gente ficou pensando, fizemos algumas reuniões, né, começamos a discutir essa ideia da diversificação de fontes, como é que a gente podia trabalhar para que efetivamente eles pudessem viver de circo, nesse caso. Então, essa conversa ela foi muito importante para eles, eu imagino, vivem de circo até hoje, mas para mim também, porque também foi uma reflexão de como é que a gente pode pensar esses processos, e eles são mais complexos, mas ao mesmo tempo mais sustentáveis, né? Então, nesse exemplo concreto, a primeira coisa que a gente decidiu é o seguinte, não tinha que estar naquele lugar não era bom, precisava achar um lugar maior, só que um lugar maior era mais caro, evidentemente. E eles podiam então pensar num lugar maior, que fosse maior o suficiente, inclusive para ter uma escola de circo lá. Então a busca foi, vamos achar um galpão lá na Vila Madalena, um bairro mais legal inclusive do que o outro que eles estavam, teria mais público, mais possibilidades de alunos, e nesse galpão, que é até hoje lá esse lugar, eles começaram a construir, então, fazer a sua escola de circo. Então pronto, já tinha uma primeira fonte de financiamento que garantia ao menos que vários deles, como professores, poderiam efetivamente se sustentar a partir dessa ideia de viver de circo, né? Só que a gente achava insuficiente, e eu sempre recomendo que a gente tem que ter no mínimo 3 fontes de financiamento, né? Por uma questão de maior equilíbrio, né? Já vou chegar nisso mais para frente. Mas essa terceira fonte que a gente pensou foi o seguinte, vamos fazer um festão, esse negócio é tão grande, jogar um galpão tão grande, que dá para fazer um festão aqui, né? Vamos fazer um festão por mês, esse festão vai ter entrada, vai vender cerveja, vai vender uísque, vai vender refrigerante. E eles ainda deram uma ideia que foi muito bacana, que foi, vamos fazer pequenos esquetes com apresentações desses alunos. No meio da balada, então, você estava lá dançando, música eletrônica, tocando, tomando teu uísque. Aí para tudo, aí você vê, tem uma luz lá no fundo, tem um cara, né, na parede, assim, né, dançando flamenco de lado, assim, né, para você, né, que era um sketch de um dos alunos. Fazia isso 3 minutinhos, parava e continuava a balada, continuava o efeito. Bom, aí já tínhamos 3 fontes diferentes, porque a terceira fonte aí sim era a própria lei de incentivo, apresentar esse processo,
Mas essa lei, que era um enfoque que durava 4 meses, que para fazer a apresentação, para ir para o teatro, enfim, para pessoas que assistissem, estava complementada agora por um conjunto de coisas, de forma organizada, que eles podiam viver de circo esse tempo todo. Bom, eu estou contando isso como uma coisa maravilhosa, quando ela é muito simples, mas entendam que na época foi maravilhoso a gente tomar essa decisão, né? Eu acho que foi uma questão que para mim foi quase um insight, a gente perceber que, primeiro, eles podiam viver de circo, né? Como eu disse, faz 20 anos que eles já estão com isso, e que eu tinha, de uma forma intuitiva, criado uma fórmula que era essa diversificação de fontes que podia ser aplicado efetivamente no chamado terceiro setor, nas ONGs, né? Eu depois fui ler mais a respeito, fui ver lá fora como funcionavam as experiências, e percebi que essa intuição, ela era realmente um raciocínio que era, até ruim dizer, mas era óbvio. Ou seja, o que eu achei tão incrível, né, para mim ter percebido isso, mas em qualquer outro lugar era muito óbvio. Mas essa obviedade que a gente às vezes escapa dela, né? Ou seja, é tão óbvio que a gente precisa de fato de várias fontes, né, do que ficar dependendo de só de uma, né? E aí só de uma, gente, não há uma crítica a nenhuma das fontes. Porque se eu ficar dependente só do governo, é um problema, mas não porque ele é governo, mas porque é uma única fonte. É tão perigoso ou tão complicado quando você é dependente só de uma única empresa ou de uma fundação internacional. A questão não é a fonte em si, mas a questão é a dependência quase que exclusiva de um segmento, de uma fonte de recursos, né? Então, a provocação aqui para o debate, né, para a gente refletir, eu vou falar menos e tentar justamente que a gente possa ter espaço para as perguntas e tentar fazer disso uma conversa, é justamente qual que é a possibilidade que a gente pode trabalhar para além desse raciocínio simplesmente dos incentivos. Não é dizendo que não queremos incentivos, a gente quer mais, né? Mas que a gente possa efetivamente trabalhar também com outras fontes por um raciocínio de poder viver de arte, poder viver da cultura, né? Esse acho que é um aspecto importante. Vindo para cá, eu estava conversando com meu colega da secretaria, né? E começamos a falar também, ou seja, como é que isso é lá fora, né? Porque aí eu também fiz um pouco a lição de casa, né? De o que tem de questões específicas com a cultura, que eu estou tão mais especializado em terceiro setor, mas o que isso tem lá fora, né? E tinha coisas que eu já tinha levantado desde o primeiro livro que eu escrevi, que falava um pouco da cultura. Mas só para a gente entender como 2 eixos de referência, né? Como é que funciona esse mecanismo fortemente nos Estados Unidos e como é que funciona esse mecanismo fortemente na Europa? Há exceções, evidentemente, principalmente na Europa, porque está falando de vários países, mas eles têm um contexto, né, no global muito parecido. Todos sabemos que o modelo americano é um modelo pró-empresa, né, um modelo capitalista. Enquanto que a gente aqui criou a lei do audiovisual, lá o que eles fizeram? Lá o mercado criou Hollywood, né? Então, ou seja, não houve um incentivo fiscal para que existisse Hollywood. Hollywood surgiu porque o próprio mercado financiava Hollywood, né? Então, o que sim existe de interessante, por isso eu queria puxar como ideias, como referências, é que existe, eu não vou lembrar agora o nome exato, não sei se é Conselho Nacional das Artes, ou acho que é Conselho, ou Comitê, mas enfim, eles têm uma proposta específica para artes plásticas que você vai lá, apresenta para o Conselho esse seu projeto que você pretende apresentar, desenvolver, enfim, e ele fala, legal, gostei dele. Ou às vezes ele não gosta, ele é contra, mas enfim, supondo que eu gostei dele. Gostei, está aqui a chancela de que eu gostei dele. Ponto, eu gostei dele. Se você conseguir 90% desse dinheiro lá com o mercado, eu complemento com mais 10%. Né? Essas empresas que vão colocar 90% não tem incentivo nenhum. Elas colocam por uma lógica de mercado, vou patrocinar pura e simplesmente. Então, ou seja, o que está de mais próximo no aspecto de incentivo, que nem é um incentivo, não é considerado um incentivo, lá é efetivamente uma verba desse conselho. Eu tenho uma verba anual que ele utiliza dessa forma. Então, na verdade, ele a cada $1, ele está realizando $10, né? Porque ele ajuda, ele põe uma chancela que aí o mercado financia os outros 90% disso. Então, esse é o modelo que vai mais perto. Eu estava comentando que no nosso caso brasileiro, a gente é um híbrido, né, do que é a realidade pró-mercado, a realidade pró-governo, que é a Europa, mas a gente é um híbrido ruim, né? A gente tem o pior dos dois lados, muitas vezes, né? Não estou fazendo isso até um dado ruim, mas é um fato, né? Então, a gente tem essa mistura, né? Mas no final das contas a gente criou, por exemplo, as leis de incentivo que são, né? Eu não quero dar uma de Juca de Oliveira, que ele é super rígido, ele coloca fortemente que ele é, eu não sou tão
radical assim quanto ele, mas efetivamente ele coloca a decisão, as leis de incentivo, Lei Rouanet, coloca a decisão da cultura para o mercado com o dinheiro do governo, né? Sabemos isso, né? Então isso é um dado. Voltando então, vamos falar de Europa para a gente entender, só para a gente entender esses cenários, né? Como é que é a relação? Quem financia a cultura fortemente na Europa? O governo. Ponto. O governo fortemente financia a cultura. Salvo exceções onde existe uma lógica mercado pura, então aí é patrocínios de ações, a cultura, no seu sentido mais amplo, é financiada por muitos editais dos mais diversos tipos, né? Todos muito concentrados, não no incentivo, ou na cultura, ou na obra, mas nos segmentos, né? Então vamos criar um edital específico para diretores de cinema consagrados na Espanha. E aí vai lá, o Almodóvar tem um editalzinho lá, para ele e para outros 4 ou 5, que são para ele, né? Eu lembro quando eu fui, eu morei em Barcelona, fiz uma faculdade lá, e eu vou com certa frequência. Eu fui em 2008 lá, e eu estava no jornal, e é o seguinte, os diretores de cinema estavam se unindo, criticando o governo, porque tinham criado um edital para os editores novos de cinema, né? E aí estava uma disputa. Eu falei, mas que coisa elegante, né? Coisa mais europeia isso, né? Então tá o diretor de cinema maduro, né, discutindo com o diretor de cinema jovem. Os dois recebem dinheiro do governo e estão tentando equilibrar efetivamente, né, essas verbas, né? Mas são nos dois casos recursos de governo. Enfim, então tem esses cenários. Eu estava comentando também com ele, que eu acho que, e não estou falando aqui de política partidária, mas eu acho que o período desses últimos 20 anos que eu mais achei interessante foi o período onde o Gilberto Gil era ministro, né? E eu nem posso falar que isso é PT, porque ele era PV, ele é PV, então não era uma questão de política partidária efetivamente. Mas, especificamente, a decisão que ele tomou de dizer o seguinte: eu vou provavelmente errar em números, tá? Porque eu não tenho eles de cabeça, mas vamos ficar focados em proporções, né? Ele disse isso, né? Se eu tenho aqui mais ou menos R$1 bilhão para dinheiros de projetos incentivados, e eu tenho uns 200 milhões aqui de dinheiro de Fundo Nacional da Cultura, onde quem toma a decisão desse uso somos nós, governo, não quero brigar com esse 1 bilhão aqui. Ok, continua fazendo, tá lá. Eu quero pegar esses 200 milhões e transformar em 1 bilhão. Eu quero mais dinheiro do governo para cá, cujo dinheiro eu vou definir em editais. Ou seja, eu acho que é mais sábio, porque aí sim é um híbrido entre uma postura pró-mercado que também inclui uma postura pró-governo, né? E foi o que ele fez na prática. Ao final do primeiro mandato, ele ficou acho que ele ficou 1 mandato e meio, né? Se eu não me engano, não lembro agora, não saiu. Acho que ele ficou uns 6 anos, não estou. Mas eu sei que no final de um período, acho que foi, não sei se foi no mandato dele ou nos 4 anos, ele tinha de forma equilibrada 1 bilhão para cada um desses lados. Então existia uma postura pró-mercado que o mercado decidia esse recurso, né? Ele dizia também que isso era uma queixa, era importante fazer outra coisa, porque era uma resposta a uma decisão que era muito, além de pró-mercado, de muito eixo Rio-São Paulo-Minas, ou seja, muito mais Rio-São Paulo até, ou seja, porque era onde estavam as grandes empresas que tinham recursos incentivados para serem usados. Então, também uma resposta para isso era justamente desenvolver, ampliar os recursos de fundos que eram provenientes de editais, cuja decisão era efetivamente do governo. Eu acho que nesse aspecto, e se a gente for pensar hoje na esfera federal, isso está mais ou menos desse jeito, né? O Juca Oliveira volta agora, e volta com um discurso, como já estava no finalzinho do mandato dele, né? De bastante crítico a essa postura pró-mercado do próprio governo que ele está, né? Então é uma questão difícil, eu estava comentando, vai ser difícil de se ele criticar demais ele vai ser limado. Eu acho que o Gilberto Gil nesse aspecto foi mais zen, né? Conseguiu equilibrar essas duas forças, então não sei, torço por ele, mas enfim, eu acho que já se chegou num patamar aí de um certo equilíbrio na esfera federal, cujos recursos são provenientes de formas diferentes, uma postura pró-mercado e uma postura pró-governo, e que ambas são boas e satisfatórias, poderiam ser melhores, sempre a gente vai precisar mais dinheiro, sem dúvida. Mas eu acho, e aí vem a questão do além dos incentivos, se esse assunto está equacionado, como artistas ou produtores, a gente tem que pensar em que outros dinheiros queremos e faremos, né? E que aí, de novo, como produtores, o aspecto governo, ele está equacionado. Quais são as outras frentes? Quais são as outras fontes que eu também posso trabalhar, né?
E o importante ao se dizer aí é que, aí voltando a essa minha experiência com o terceiro setor e com ONGs, que além daquela frente meio óbvia que todo mundo fala, bom, se não tem governo, tem mercado, né? Então se eu quero somar o recurso governamental, vou buscar o recurso empresarial, eu sugiro, eu comento com vocês, que tem uma outra fonte muito importante, muito esquecida no nosso país, e que ela é a grande fonte de financiamento do terceiro setor como um todo e da cultura como um todo no resto do mundo. Alguém sugere que fonte pode ser essa? Demorem para sugerir que eu vou procurar uma água enquanto isso. Alguém sugeriu, alguém falou alguma coisa? Não? Não são fontes nem de governo nem de empresa. Não é uma fonte nem de governo nem de empresa. Pessoas, né? O que financia as empresas? As pessoas que compram. Quem que financia os governos? Os cidadãos que pagam impostos, né? E aí, nós, geralmente, né, institucionalmente, a gente busca recursos grandes. Só que a gente também teria que buscar os recursos que são financiados por essas pessoas. Ou seja, o dinheiro que pode vir de governo é um dinheiro do imposto de todos nós. O dinheiro que vem de um patrocínio de uma empresa é um dinheiro do lucro dessas empresas em compras que nós fizemos. Então o que a gente deveria pensar é que efetivamente a melhor forma de a gente lidar com esses recursos é o quê? É buscarmos recursos com indivíduos. É interessante imaginar que, né, obrigado, que quando eu falo que Hollywood funcionou, ele não funcionou porque o capitalismo é isso ou aquilo. Ele funcionou porque pessoas comuns pagavam a entrada, né? Obrigado. Então, por exemplo, durante muitos anos, os recursos das ONGs no Brasil e nos países de terceiro mundo vieram de instituições internacionais, cooperação internacional, que a grande maioria delas eram instituições religiosas. Quem financiava essas instituições religiosas lá na Suécia ou no Canadá? As pessoas, com seus dízimos, com a sacolinha que rodava nas missas. Então, o que eu quero trazer para o nosso dado de realidade é que somos nós que financiamos todas as coisas que existem por aí, né? Esse é um dado muito importante a gente levar em consideração. A gente que financia o governo, as empresas, a igreja, a cooperação que for, nós que financiamos. E o que a gente precisa, e eu falo isso muito no terceiro setor, é que esse processo precisa ser uma retomada desse processo. Como é que eu busco efetivamente esse processo? Quando a gente falou lá com o grupo, chama Nau de Ícaros, o grupo de circo que eu comentei, esse grupo, quando a gente fez essa estratégia, 2/3 da sua estratégia passaram a ser financiados por quem? Pela escola, que por sua vez era feita de alunos que pagavam mensalidades. Ou por uma festa, que por sua vez era financiada por pessoas que iam nessa festa. Então, é quase como dizer que é a cultura como uma retomada do cara que vem te assistir, né? É meio isso, né? Eu brincava com ele, com o Marco, né? Porque ele fazia essa festa, e quando eu ia lá, ou amigos meus íamos lá, eles não pagavam, a gente não queria que a gente pagasse a entrada. Não, mas você imagina, cara, você é amigo, cara. Eu falei, pois é, mas a gente tinha que criar uma cultura de amigo paga o dobro, né? É isso que a gente tem que bolar, não é que amigo não vai, porque a gente não vive de arte. Então amigo paga o dobro, né? Vocês vão entrar nessa? Vão entrar nessa ideia? Porque vocês percebem que a gente é completamente louco, né? Eu convido aquele meu amigo que trabalha em banco e mando ele entrar de graça. Só que o salário dele está garantido, né? O meu não, aí eu falo com ele de graça. Eu não consigo ir lá no banco e ele me dar dinheiro de graça, né? Essa proporção não existe. Então, claro que é uma provocação, a gente não vai chegar nisso, mas dizer que efetivamente esse raciocínio a gente engajar as pessoas a partir das várias frentes que a gente tem, né? E cada um vai ter a sua também, né? Não estou dizendo agora que vocês têm que criar escola disso, daquilo outro, tem que fazer festa disso, daquilo outro. Mas entender como é que esse processo ele pode retomar para nós, e o que é mais interessante disso? Fica nas nossas mãos, né? São as nossas rédeas. Eu posso, a partir de tomar as rédeas desse processo, decidir e ir atrás, buscar o incentivo, seja de que esfera for, mas eu não estou dependente, ou eu não estou escravo dessa situação. Eu não estou focado nisso como minha única salvação. Então é realmente uma dinâmica de eu poder trabalhar de forma mais autônoma, né? E mais, enfim, mais no final das contas, mais livre mesmo, né?
Então, eu acho que essa ideia, essa proposta, para além dos incentivos, é um pouco isso, a gente voltar a perceber essa possibilidade. Eu queria propor, eu não sei quanto tempo eu falei, que eu me perdi, mas eu queria propor justamente que a gente pudesse agora tentar ao máximo fazer disso uma conversa, né? Então, sei lá, algumas perguntas que vocês queiram fazer, algumas outras coisas. Caiu que eu esqueci de falar, eu vou lembrar enquanto estou respondendo para vocês. Pode ser assim? Tudo bem? Pode ser. Vamos fazer em bloco de 3 minutos? Pode ser. Se tiver 3, né? De repente não tem nenhuma. Todo mundo aqui? Pode vir até aqui, por favor. Pode ficar de pé? Meu nome é Cláudio, eu sou moro em Tuiutaba, trabalho em Goiânia, municípios vizinhos. Não é bom a minha área essa que eu atuo, mas eu estou achando sua palestra muito interessante, principalmente no que você acabou de falar aí dessa captação de recursos através da pessoa, do cidadão. Achei uma ideia interessante. Só que eu estava ali pensando e essa é a minha pergunta. Uma ONG, ela sendo sem fins lucrativos, ela poderia estar cobrando para seus eventos? E parece que uma entidade, uma fundação pública, talvez não possa estar cobrando. Eu não sei também, na minha pergunta. E no caso de cobrar alguma coisa do cidadão, como você citou aí em festa, eventos, como que seria essa ONG? Ela seria uma ONG particular com fins lucrativos? Então, é isso que eu não entendi. Tá, vou explicar. Pode, uma pergunta boa. Vocês conseguem me ouvir assim? Ah, vocês vão registrar, é isso? Ah, tá. Vai ser fantástico, né? Que eu vou falar agora disso. Ok. Ótima pergunta. Cadê? Como é que ele foi? A gente tem uma imagem de que as ONGs elas são não lucrativas e, portanto, tem que chegar no final do ano zeradas, né? Ou seja, o que entrou de dinheiro foi gasto, né? Mas isso, na verdade, é uma sutileza importante a gente entender que o não lucrativo significa que eu não coloquei dinheiro no bolso como lucro. Eu posso ser superavitário, ou seja, eu posso ser como ONG, eu custei 100 mil reais e arrecadei 1 milhão de reais. O que eu não posso é pegar esses 900 mil e colocar no bolso. Eu pego esses 900 mil e reinvisto na ONG. Vou continuar fazendo o trabalho. Então, esse acho que é um dado importante, mas não é uma dúvida só sua. Muitas organizações que já são organizações há muitos anos acham ainda que tem quase que chegar no final do ano e zerar, né? Então, esse é um lado importante de entender. O segundo aspecto sim, eu posso fazer procedimentos de compras ou vendas de serviços e produtos. Dependendo da constância que você faz isso, você passa, inclusive, a pagar impostos. Deve passar na secretaria e pagar. Você vai fazer, por exemplo, um bazar uma vez na vida? Não. Agora, se você vai fazer um evento por ano, nem se deu trabalho. Mas se você, por exemplo, vai ter uma festa todo mês, uma loja que vai funcionar todo dia, aí é bom que você vá na secretaria, na estadual, se for em relação à venda de produtos, né, você vai pagar simplesmente ICMS, não vai pagar nenhum outro imposto de renda, só o ICMS, e do município você tem a ver com a venda de serviços, né? Mas uma terceira coisa também que traz a parte da sua fala que é interessante, que é o seguinte, as pessoas doam, viu, gente? Além de comprar coisas, elas também doam. Então, tem muita organização aí que ela, a grande maioria que lida com isso de forma bem... Não é que ela está comprando algo, eu não estou em troca de, né? Ela comentou aqui do Greenpeace, né? Vocês conhecem o Greenpeace? Já ouviram falar? O Greenpeace é uma organização mundial, né? São 50 mil pessoas no Brasil que doam mensalmente para ela. Por todo um trabalho de doação. Não é que eu estou comprando uma caneta. Eu posso até comprar caneca, caneta, camiseta. Mas esses dinheiros que vêm mensalmente são doações, né? No mundo inteiro são 3 milhões de pessoas que doam para o Greenpeace. É uma operação com vários escritórios. Para vocês terem uma ideia, o Médicos Sem Fronteiras, que é uma outra organização também internacional, fica lá no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, mas ela está no mundo inteiro, são 175 mil pessoas que doam mensalmente.
E essas organizações, e o Médicos Sem Fronteiras, o dinheiro todo, tirando os custos, né, vai para a África hoje em dia. Então a gente já está exportando doação, só para a gente entender. Há 40 anos atrás, éramos um país de terceiro mundo, cujo grande parte do investimento, né, dos dinheiros que eram feitos, vinham de fundações internacionais, cooperação internacional, que vinha dinheiro para cá, para algumas ONGs, né, que atuavam nisso. Hoje em dia a gente já está exportando doação, né? No caso do Médicos Sem Fronteiras é isso. As pessoas doam aqui e esse dinheiro vai para a África, para o Ebola, para várias outras iniciativas que estão surgindo lá. Então, eu acho que é um pouco essa questão, né? Existe a compra e a venda, mas a dinâmica de decisão é diferente, né? Se tem, por exemplo, uma entidade que lida com criança com câncer, que atua nisso, a pessoa vai lá e vai doar dinheiro para isso, né? Vamos trazer isso então para uma realidade da cultura, né? Como é que eu poderia doar para a cultura, né? Eu posso desenvolver, por exemplo, determinados projetos que eles são claramente não financiáveis ou não lucrativos, ou enfim, de experiências X. Toda a área cultural tem essa questão do experimentalismo, né? E eu posso fazer com que uma parte do meu grupo foque, algumas apresentações são comerciais, ou tem plateia, vamos chamar assim. Mas eu tenho lá um laboratório X que eu quero efetivamente que as pessoas possam me apoiar nisso. Quem são as pessoas que vão me apoiar? Doando. Quem são as primeiras que eu devo procurar, né? Justamente aquelas que me apoiam comprando, né? Então, em determinados momentos, a gente pode, das mesmas pessoas, mas são coisas diferentes, das mesmas pessoas que nos compraram o ingresso, que foram no show, que são alunos da escola, eu posso também fazer com que eles sejam doadores. Mas o chipzinho aqui dentro é outro, mas também existe.